e eu vou tentar ser o mais objetivo e breve possível, embora isso não seja uma coisa muito fácil, tendo em vista o desafio que é, né, pensar as relações, ainda mais no Brasil, entre a Constituição, né, e a sua aplicação, a sua prática, entre a Constituição e a construção, né, dos direitos de cidadania. Sabemos todos nós que isso é uma problemática muito difícil e que eu vou tentar enfrentar aqui de várias maneiras. O título do que eu vou falar aqui chama-se Constituição e Segurança Pública, Paradoxos Doutrinários e Consequências Práticas. O meu tema vai versar, portanto, com esse dilema, né, do paradoxo da dogmática constitucional, instituindo uma série de questões, e da nossa prática cidadã, a prática do espaço público, né, referida a essa esfera pública brasileira. E vou falar especificamente sobre a questão da segurança pública, que é o que tem me ocupado, da Justiça Criminal da Segurança Pública, e tem me ocupado nos últimos anos de pesquisa empírica na área de antropologia do direito, né, trabalhando aqui no Núcleo Fluminense de Estudos e Pesquisas. Tenho lá colegas meus que estão ali assistindo a minha fala e ao nosso seminário, e, portanto, isto é o resultado de um esforço conjunto, né, de trabalho de pesquisa. Eu diria, então, que nos últimos anos a segurança pública e os sistemas de justiça criminal assumiram uma relevância social e acadêmica muito grande, né? E, hoje em dia, isso virou um tema de pesquisa que é apoiado pelo CNPq. O CNPq recentemente lançou um edital para constituir institutos de ciência e tecnologia na área de segurança pública e de justiça criminal. Quer dizer, esse assunto, ele deixou de ser um assunto meramente um problema social, meramente uma questão de opiniões e de digressões por parte daqueles que o praticam, para ser realmente um objeto de um campo de conhecimento, de produção de conhecimento específico. Certamente que, do ponto de vista social, né, a questão da segurança pública, ela se coloca de uma maneira muito importante, muito premente no Brasil, em função do que se chama da construção do Estado Democrático de Direito, né? Trata-se, portanto, de desconstruir, fundamentalmente, antes de construir, né, como eu tenho experimentado ultimamente, trata-se de desconstruir uma ideia de segurança pública que está associada ao Estado, à segurança do Estado, à segurança nacional, e construir uma segurança pública que esteja, pelo contrário, esteja próxima e esteja atenta para os interesses da sociedade e para a defesa da sociedade contra exatamente os abusos de poder do Estado e dos cidadãos que eventualmente abusam das suas liberdades. Esse, digamos assim, é um desafio social, é um desafio que existe e que ainda certamente não está consumado, mas foi um desafio posto pela Constituição de 88, a chamada Constituição Cidadã. Portanto, isso também requer que a sociedade se mobilize, né, que a sociedade se construa, né, de maneira a ter mecanismos de exercer esse direito e essa atividade relacionada à segurança pública. Isso implica em questões terríveis, questões que implicam o reconhecimento, por exemplo, dos valores da civilidade, né, os reconhecimentos do valor da vivência em espaço público, por exemplo, né, para dar um exemplo assim, bastante corriqueiro, né, o problema do barulho, não é isso? É um problema crucial, crítico em várias zonas da cidade, não só agora com essa campanha eleitoral, mas eventualmente nos fins de semana, etc. Todo mundo, todo dia está falando disso. Isso é um problema de civilidade, é um problema de construção de um espaço público onde os outros, né, e nós mesmos tenhamos respeito por ele. E isso tem muito a ver com um problema que é um problema difícil de colocar aqui no Brasil, que é esse problema da concepção de igualdade, né? E então nós entramos no desafio, vamos dizer assim, acadêmico, que é exatamente a discussão de certos conceitos e de certas categorias, que são categorias presentes
nesse discurso constitucional da cidadania e que são categorias também presentes nessa área da segurança pública. Uma delas, uma categoria importantíssima, é essa questão da igualdade e da igualdade jurídica, especialmente. E quando nós enfrentamos esse desafio do ponto de vista da academia, do ponto de vista da pesquisa empírica, nota-se claramente que o Brasil, de uma maneira muito específica, por causa da sua história, por causa da sua colonização, por causa do império que se constituiu a partir do reino que veio para cá, e que esse ano, inclusive, estranhamente se comemora, né, que esse aqui foi o lugar, o único lugar da América onde a metrópole veio morar na colônia e trouxe para cá a civilização. Né? Chegou aqui e trouxe todas as instituições, não tínhamos nenhuma, e elas trouxe todas as instituições, nós comemoramos isso com muita alegria, e em seguida o filho desse rei, que voltou para Portugal, torna-se imperador e instaura, né, uma desigualdade jurídica, né, dentro do próprio Brasil. Quer dizer, nós começamos a ver aqui no Brasil, havia pessoas que tinham direitos desiguais em relação à camada da população. Isso se acumula com a ideia da escravidão, né, o Brasil foi um dos últimos países, ou o último país, a abolir a escravidão, ou seja, a existência de uma população que era sujeita ao direito penal e ao processo penal, mas não era sujeita ao direito civil, porque era propriedade, né? não era sujeito, não era pessoa jurídica, não era pessoa física, não era nada, era uma propriedade. E, finalmente, a ideia de que a República entre nós foi um movimento muito mais de repartição do país entre oligarquias do que propriamente um movimento popular, uma revolução popular que instaurasse direitos de cidadania. Isso fez com que nós tivéssemos um problema muito sério com relação a essa questão da igualdade jurídica. Né? Quando o Rui Barbosa, em 1920, vai falar, né, de que a regra da igualdade é tratar desigualmente aos desiguais na medida em que se desigualam, ele vai anunciar uma ideia de igualdade, que é uma ideia de igualdade, certamente, que não seria absolutamente compatível com os ideais republicanos de igualdade. Né? Os ideais republicanos de igualdade, construídos pela República, pela ordem liberal burguesa, né, do século XVIII para o século XIX, são ideais que exaltam a diferença como a igualdade e não a semelhança como a igualdade. Né? Quer dizer, então, quando eu digo que os diferentes são iguais, né, eu estou dizendo que os diferentes, apesar da sua diferença, têm iguais direitos aos meus dentro do espaço público. Na hora que eu digo que os desiguais têm que ser tratados desigualmente, eu admito que a igualdade está na semelhança. Quer dizer, os semelhantes é que são iguais e os diferentes são desiguais. Né? Então, a partir desse paradoxo, né, que é um paradoxo jurídico e também um paradoxo, vamos dizer, judiciário, né, porque nós temos uma série de privilégios que estão presentes na ordem processual, né, foram os privilégios de função, foram os privilegiados, prisões especiais, etc., que instauram a desigualdade jurídica, né, dentro do processo. Nós temos, por outro lado, a Constituição, que instaura a igualdade de todos perante a lei. Então, isso mostra para um antropólogo, certamente, que essa harmonia que o direito procura nos passar através, né, dos seus, vamos dizer, princípios dogmáticos, ela se pulveriza, né, em diversas culturas jurídicas. Né? Agora mesmo estavam conversando, quer dizer, essa questão da Constituição é uma questão do direito constitucional. Né? O direito constitucional, ele resolve as questões constitucionais. Mas se você for falar sobre processo penal, o direito constitucional não vai se meter nisso, vai chamar um processualista penal, vai chamar um sujeito que tem direito penal, e ele pertence a uma outra cultura jurídica, e tem outros valores jurídicos que ele pretende proteger e defender. Né? Então, a Constituição, quando ela é formulada, vamos dizer assim, se ela é formulada nesse ambiente do direito constitucional, quando nós vamos para o que se chama de legislação infraconstitucional, nós não estamos só indo para patamares inferiores na hierarquia das leis. Nós estamos indo para lugares, né, para situações, para culturas jurídicas que são diferenciadas.
e que apresentam valores que muitas vezes se chocam com aqueles valores constitucionais que foram expressos pelo Legislativo no momento da Constituição e que vão se exprimir nas leis e nos códigos e nos ordenamentos próprios do processo penal. Essa coisa, por exemplo, que eu citei, esse Instituto da Prisão Especial, que é justificado por esse brocardo, né, do Rui Barbosa, esse aforima do Rui Barbosa, de que a regra da igualdade é tratar desigualmente os desiguais na medida que se desigualam, ele é exatamente a sustentação dessa ideia da prisão especial, ou seja, de que certas pessoas têm direitos desiguais quando elas estão sendo processadas penalmente, e o que quer dizer que se eu cometer um ato e uma pessoa que não tem instrução superior cometer o mesmo ato que eu, ao mesmo tempo que eu, ela vai ter um tratamento processual e eu vou ter um e ela vai ter outro, porque eu tenho curso superior. Não é isso? Então, essas são questões que nós só vamos poder enfrentar se nós explicitarmos essas questões, não só, né, para a sociedade, mas para o próprio mundo jurídico, que tem que lidar com isso de uma maneira ou de outra, né? Tem que lidar com esses paradoxos, compreender esses paradoxos e não solucioná-los, que paradoxos são insolúveis, mas tem que dar conta dessas questões. Qual foi, do ponto de vista, então, desse desafio, né, que a academia enfrenta, eu diria que seria o estudo comparativo, né, no meu caso, de modelos, né, para a administração institucional de conflitos, modelos jurídicos para a produção da verdade jurídica, modelos jurídicos para o controle social. Como é que se trabalha? Se trabalha fazendo comparações entre diferentes culturas jurídicas e procurando extrair daí um conhecimento maior sobre a nossa própria cultura jurídica. Qual foi o papel da Constituição de 88 com relação a essas questões que eu estou colocando? Algumas imposições processuais, por exemplo. Consagrou-se uma coisa chamada direito ao silêncio. O direito ao silêncio era uma coisa que existia na common law, que é o direito de não se incriminar, e a esse direito tem uma história muito interessante, que é que quando você, antes do século XIX, quando você era acusado de alguma coisa, você não dizia nada, você ficava quieto, você era colocado numa situação em que você acabava morrendo, mas você não era processado e nem era condenado. Então não havia consequências judiciais, consequências com relação ao patrimônio, etc., você não sofria nada. Então, a partir do início do século XIX, na Inglaterra, o sujeito ficava quieto e entrava um advogado, o nome dele dizia not guilty. E é por isso que esse direito ao silêncio virou direito de não se incriminar, quer dizer, virou associada à coisa do não culpado. Ora, nós temos uma tradição no Brasil exatamente oposta a essa, né? A nossa tradição no Brasil é aquela que diz que quem cala consente, não é isso? Quer dizer, o silêncio é sempre visto como de alguma forma, como uma aceitação. Estamos aí diante de um paradoxo, quer dizer, por um lado se introduz o direito ao silêncio, por outro lado se considera que o silêncio é um consentimento. Mais do que isso, nas sociedades que têm direito ao silêncio, a mentira é criminalizada. Quer dizer, tudo que eu disser em público que for mentira é perjúrio, é obstrução da justiça, etc., e pode ser penalizado pelo simples fato que eu disse é uma mentira. A única mentira no Brasil que pode ser penalizada são os crimes contra a honra. Isso quer dizer que eu posso falar coisas que afetam outras pessoas, mas aí as pessoas é que têm que reclamar, né? Não é o Estado que reclama em nome delas. Então, temos aí já uma questão, né, colocada pela Constituição, que não está resolvida até hoje. A nossa experiência prática mostra que os juízes continuam, né, na sua tradição, no seu conhecimento, na sua formação, olhando para o silêncio com suspeição, né, porque aqui não se criminaliza mentira, então se o cara pode mentir, por que ele não conta uma história, né? Por que ele não conta uma versão? Chegamos então a uma outra questão, que a Constituição mexeu também, que foi a inadmissibilidade das provas ilícitas, né? Então, isso é uma questão muito importante do ponto de vista processual, porque há aí vamos dizer assim, um embate, um enfrentamento entre a questão
processo, quer dizer, do método de produzir a verdade, e a questão do conteúdo da verdade. Quer dizer, há coisas que eu sei, mas eu não posso usar juridicamente porque eu não obtive aquilo de maneira correta. Ora, isso vai frontalmente contra o princípio da verdade real. Né? O princípio da verdade real no processo criminal quer dizer que o juiz tem que conhecer a verdade real, inclusive ele tem poderes inquisitivos para isso. Ele pode ir atrás da verdade real, pode não ficar satisfeito com a verdade que as partes trazem a ele. Isso é outro paradoxo entre a Constituição e a tradição processual penal. Né? Por outro lado, a Constituição não mexeu nem nem na verdade real, nem no contraditório, né, que é uma ideia que eu tenho duas partes para construir a verdade, tem que dissendir, tem que discordar infinitamente até que um terceiro resolva quem tem razão, quer dizer, quem ganhou e quem perdeu. Esse que é o método contraditório de produzir a verdade, é um método escolástico, medieval, chamado de disputácio, não é isso? E também consagra novamente a ampla defesa e o livre convencimento do juiz, que diz que tudo que está no processo são indícios até que o juiz diga o que é prova, o que não é prova, o que é fato, o que não é fato, através desse método contraditório do seu livre convencimento motivado. Então isso aí não se mexeu. Mas se criou no Brasil uma outra instituição, que foi a primeira reforma judicial que nós sofremos em muitos anos, talvez séculos, dos juizados especiais. E os juizados especiais trazem exatamente uma outra ideia. A ideia de que os acordos, os conflitos de pequeno potencial expressivo têm que ser resolvidos em termos de consensualização. Né? Deve haver um consenso entre o acusado e o acusador, e que essa é a melhor solução. E se chama isso, né, de conciliação. É um processo de conciliação que acontece isso. Ora, nós temos uma vasta experiência de etnografias, ou seja, de presença desses juizados, através de pesquisas, etc., e podemos conferir, né, que essa conciliação é muitas vezes uma conciliação forçada. Quer dizer, o conciliador vira logo e diz: escuta aqui, vamos resolver. Não, mas aconteceu isso assim. Não, vamos resolver aqui. O que aconteceu não interessa. Né? O que aconteceu não interessa. Interessa que nós vamos resolver aqui. Então, esse conciliador, quer dizer, ele, em vez de deixar as pessoas explicitarem, né, as suas razões para poderem consensualizar, porque a forma de consensualizar que está prevista é a consensualização após a explicitação, ele quer consensualizar antes da explicitação, né? Ele quer fazer o acordo que já está sem que as pessoas negociem, que vem exatamente dessa ideia do poder que o Estado tem de administrar esses conflitos de forma institucional. Né? Isso aí é um exemplo, né, dessa dificuldade, né, de adaptação, vamos dizer assim, né, das instituições criadas com as tradições que vêm de outro campo, de outra esfera do direito, né, dessa esfera processualística. Do ponto de vista da segurança pública, então, a coisa foi bem mais tímida. Né? Quer dizer, a Constituição não só manteve, né, a denominação da Polícia Militar, né, que é uma incongruência. Eu, toda vez que saio do Brasil e tenho que ir a algum lugar, na Argentina, na França, no Canadá, nos Estados Unidos, são lugares onde eu dou aula, eu falo Polícia Militar e aí ninguém sabe o que é isso, porque se você falar Polícia Militar em qualquer lugar fora do Brasil, as pessoas acham que é a Polícia do Exército. Que a única Polícia Militar possível é a Polícia do Exército. Aí você diz: não, mas lá tem uma polícia militar. Mas não pode, porque a polícia é uma coisa civil. Por definição, a polícia tem que ser, mesmo que ela ande fardada, armada, cheia de galardões, mas ela não é militar, ela é uma polícia civil fardada, né? Uma polícia civil organizada hierarquicamente, com generais, com carabineiros, etc. Mas ela não é militar, né? Ela é uma instituição da sociedade civil, não é uma instituição. Tanto é assim que aqui no Brasil, não só isso é um problema, como vocês sabem, quer dizer, a polícia militar no Brasil só vai até coronel. Isso, quer dizer, depois de coronel não vai mais, enquanto que fora do Brasil, na América Latina, né, quando o chefe de Estado lá, o ministro da Defesa, chama, né, o pessoal todo, ele tem que chamar o general da Polícia Militar também, que a Polícia Militar tem um general, né, um marechal, um general, seja lá qual for o mais alto posto
lá da polícia deles tem um chefe que equivale, vamos dizer assim, ao mais alto posto das Forças Armadas. Então, o Brasil, ao fazer isso, ele não só instituiu a existência de uma polícia militar, o que tem consequências seríssimas, né? Que eu já menciono, como também ele colocou a polícia militar abaixo das Forças Armadas, quer dizer, com uma postura abaixo. Então, essa questão é uma questão muito difícil, certamente o Nelson não vai resolvê-la, não é isso? Quer dizer, mas isso aí é um embaraço terrível para o desenvolvimento de uma polícia que esteja prestes ou que esteja pronta para servir a sociedade do ponto de vista das instituições civis, né? O militarismo, ele não apenas quer dizer que a pessoa desfila, que a pessoa anda, né, que é fardada para lá e para cá. Nesse caso específico, quer dizer que há uma ideologia que aqui no Rio de Janeiro é conhecidíssima, não é isso? Quer dizer que a polícia pensa em enfrentar a sociedade civil em combate. O que quer dizer que a polícia, em vez de ser uma intermediária nos conflitos, quer dizer, ela intermediar os conflitos entre as partes em conflito da sociedade, ela se torna um ator do conflito, né? Ela se torna um ator do conflito e age no sentido de exterminar ou combater os opositores, que são, no caso, civis, quer dizer, são numa guerra. Isso não é um problema, porque os civis podem morrer, porque são casualidades, etc., não devem, mas estão sujeitos a morrer. Mas ali não tem nenhum exército, né? Do outro lado contrário, quer dizer, são cidadãos transgressores, são cidadãos criminosos, ou cidadãos suspeitos, mas cidadãos civis, não há nenhum movimento bélico que faz. Então, este belicismo, né, da Polícia Militar não foi tocado pela Constituição, né? Também não foi tocada a polícia judiciária, ou chamada polícia civil, né, nas suas funções judiciárias, que causam um problema muito complicado, esse negócio da polícia judiciária, do ponto de vista da sua prática. Eu fiz a minha tese de doutorado sobre isso, e nós temos desenvolvido pesquisa aqui na área desse programa de Delegacia Legal. E qual é o problema da polícia judiciária? O problema da polícia judiciária no Brasil está vinculado a um sistema cartorial, né? Quer dizer, a polícia tem um cartório. O cartório é um lugar onde se produz fé pública. E na medida em que a polícia tem um cartório que produz fé pública, ela produz documentos que servem para reivindicação de direitos de várias pessoas. Atestados, roubos de automóvel, de seguro. Quer dizer, ela é um cartório que dá certidões, por um lado. E, por outro lado, ela registra ocorrências criminais, né? Ora, a polícia, nessa tarefa, ela privilegia certas funções. Ela privilegia o status das pessoas, ela privilegia assuntos e temas, como, por exemplo, aquilo que eles acham que é verdadeiramente uma tarefa policial, que são a apreensão de drogas, de armas, etc. E ela tem um tratamento que não é uniforme para um imenso número de conflitos de baixo potencial ofensivo que são levados a ela e que muitas vezes não tratados se tornam crimes sérios, né? Por exemplo, a violência doméstica, por exemplo, brigas de vizinho, por exemplo, casos de violações sexuais, de atentado violento ao pudor, etc., que são tratados de maneira desigual, quer dizer, dependendo da pessoa que leva e dependendo do policial que atende, esse caso ou é tratado ou não é tratado, ou seja, fica ao arbítrio da polícia fazer isso. Por isso mesmo se constituíram delegacias especializadas que tentam levar aos GCRIMs, né, esse tipo de ocorrência, mas que ao mesmo tempo que fazem isso, né, encontram no GCRIM, também no conciliador, uma tendência para devolver esses conflitos para a sociedade e restituí-los, né, às pessoas que procuraram as instituições para que eles fossem resolvidos. Não é isso? Houve uma outra inovação, que é uma inovação com a qual nós temos trabalhado também, que são as guardas municipais. As guardas municipais foram instituídas para tratar do patrimônio.
do município, mas elas têm feito várias coisas que não são relativas a isso. E surge de novo uma colonização dessas guardas por parte da Polícia Militar. A maior parte dos comandantes das guardas, secretários municipais de segurança pública, etc., são policiais militares, são oficiais da Polícia Militar, são oficiais das Forças Armadas e tendem a dar a essas guardas um tratamento parecido, né, com aquele tratamento que eles dão aos seus comandados na polícia. Agora mesmo em Niterói, saiu aqui no domingo, né, no Globo Niterói, uma reportagem sobre as faltas dos guardas, né, os guardas consideram a guarda municipal como um bico, aí não vão ao trabalho, aí falta contingente, aí quando falta contingente eles também são punidos 2 vezes, porque quando ele falta ele tem que repor e ele é descontado. Quer dizer, ele é descontado e também tem que repor o trabalho. Então é uma confusão danada, por quê? Porque a ideia da estrutura da guarda está presa à ideia do comando militarista da Polícia Militar, da hierarquia, da disciplina, etc., e dessa escala, né, muito pouco policial, que é essa escala de que você trabalha um dia, folga 2, ou trabalha 12 horas, folga 24, etc., que é uma coisa que, quando eu fiz pesquisa nos Estados Unidos, eu fiz uma pesquisa sobre polícia em Birmingham, Alabama, e aí a primeira coisa que o guarda perguntou, o tenente lá perguntou para mim assim, escuta, qual é a escala da polícia brasileira? Aí eu falei, naquele tempo era 24/72. Eu disse, isso não é polícia. Polícia tem que ter 8 horas. 8 horas qualquer polícia, para ser polícia, para fazer uma reforma da polícia, ela tem que trabalhar 8 horas por dia. Se não trabalhar 8 horas por dia, não é polícia, ela vai fazer outra coisa. Engraçado, ela vai fazer o bico. Aqui chama bico, né? Quer dizer, o sujeito vai fazer um outro trabalho nas horas vagas, utilizando-se do fato de ser policial. Esses guardas municipais também herdam, né, dessa herança militarista essa ideia do combate ao camelô, né, muito comum aqui na área urbana, né, e que significa trazer para a área urbana uma série de estratégias de enfrentamento, que são estratégias de enfrentamento. Tem a Guarda do Rio, por exemplo, tem um troço chamado GAI, Grupo de Ações Especiais, que é muito parecido com aquele filme do Tropa de Elite, né, do curso de operações especiais e grupo de ações especiais, né? Quer dizer, é um grupo que trata dessas ações contra os camelôs. Para concluir, então, que naturalmente todo mundo deve estar aí ansioso para ouvir o Nelson, eu vou tirar algumas conclusões, né, disso que eu acabei de dizer aqui, e da minha experiência etnográfica, que eu não posso descrever aqui porque não é ocasião, e vou dizer o seguinte, né? Primeiro, é necessário compreender que nós temos várias culturas jurídicas em conflito, não é isso? Quer dizer, há vários valores, vários autores, várias referências. Se eles forem ser lidos corretamente, doutrinariamente, ou se for observar as práticas, né, da advocatícia, as práticas processuais e policiais, nós vamos ver que elas estão vinculadas a valores diferentes, valores diferenciados. Eu não estou dizendo que uns são melhores que outros. Eu estou dizendo que eles são diferentes e que eles têm que ser tratados de forma heterogênea, não homogênea, como se fala. Ora, parece que eu estou tratando de uma sociedade que pode ser representada como um paralelepípedo, né, em que a base é igual ao topo, quer dizer, todo mundo é igual, todo mundo pode chegar lá em cima, e ora, parece que eu estou falando de uma sociedade piramidal, em que eu já sei que a base jamais poderá chegar ao topo, porque não tem lugar, não é isso? Quer dizer, então, eu tenho que ter um processo de exclusão das pessoas, ou de manutenção dessas pessoas lá embaixo, não é isso? Porque elas não podem ascender. Em segundo lugar, né, eu acho que nós devemos pensar seriamente sobre essa idealização da normatividade, quer dizer, a gente achar que pode resolver as coisas normativamente, não é isso? Quando as normas não dão certo, né, para reger as práticas judiciárias e policiais, essas práticas são vistas como erradas, não é isso? E não são vistas como dirigidas a outros valores. Não é? Quer dizer, eu sempre acho que o cara está fazendo aquilo porque ele não sabe, porque ele não conhece, mas não porque ele não acredita, ou ele acredita em outra coisa, ou está pensando em outra coisa, está referido a outro valor, e não ao valor que eu quero que ele se refira e que a Constituição, por exemplo, mandou, né? Terceira coisa, o nosso sistema judicial e policial, né, não tem nenhum lugar institucional para a administração institucional
de conflitos de baixo potencial ofensivo que lidem institucionalmente com a mediação, quando essa mediação é solicitada às instituições, né? O lugar que esses serviços ocupam são serviços especializados, ocupam um lugar periférico nas instituições, e os serviços que deveriam, as instituições judiciais e policiais, que deveriam fazer isso, não o fazem. E, portanto, é um reflexo isso de que elas, as instituições judiciais e policiais, não se consideram como um serviço desse tipo. Esse serviço é um serviço menor, né? Mas é um serviço que é o serviço mais procurado nelas, o que é um paradoxo, no mínimo. Quer dizer, que você não quer fazer o que as pessoas querem que você faça, mas você quer fazer outra coisa que aquilo que você quer fazer. Essas instituições acham que têm desejos e têm vontades e valores que estão acima da sociedade, né? Elas não são serviços para isso. Eu me lembro que uma das coisas que o Nelson falou quando ele tomou posse no Supremo Tribunal Federal foi essa coisa que o serviço, a administração judicial, né, a prestação jurisdicional e a instituição era um serviço, e isso tinha que ser pensado e tal. Eu, inclusive, dei esse discurso, que estava na internet, sei mais, para os meus alunos lerem. Como isso, né, há uma outra questão de que o processo não é visto como algo dos cidadãos, né? O processo é algo do Estado, não só no processo penal, mas no processo civil. Prova disso é essa coisa da Lei Maria da Penha, não é isso? Que agora foi uma solução que arranjaram para vamos dizer, a leniência dos juizados e das delegacias da mulher para lidar com a violência doméstica, mas daí agora, depois que entra com a ação, a mulher não pode mais desistir, quer dizer, ela tem que ir até o fim, e o Ministério Público acusa e não pode parar. É um entendimento recente aí do Superior Tribunal de Justiça, não é isso? E a terceira coisa é que nós vemos, né, também sempre essa administração institucional de conflitos, né, subordinada a essa lógica do contraditório, que é a lógica do dissenso e que chama a autoridade para resolver, e não a lógica da consensualização das partes, né? A solução boa é a solução que vem de cima, não é a solução que vem de nós mesmos, porque isso dá um certo trabalho para a gente construir, né? Então, eu vou ler aqui o final. Finalmente, é evidente que falta estas instituições, quer dizer, policiais e judiciais, uma vocação civil, propriamente judicial e policial, e, na sua falta, faltam instituições que se encarreguem da administração dos conflitos que são percebidos pela população como necessitando de tratamento institucional. Conflitos domésticos provocados pela falta de pagamento de pensões alimentícias, por abusos sexuais, por frustrações provocadas pelo desemprego e pelo abuso de drogas, brigas de vizinhos, barulhos excessivos e comportamentos incivis, geram conflitos próximos que precisam ser tratados levando-se em consideração sua natureza, que determinará a forma própria de sua boa administração. Em pelo menos um caso de um município importante, São Gonçalo, são claramente esses conflitos os responsáveis por índices relevantes de criminalidade. Políticas sociais, muito mais do que impedir que os jovens sejam absorvidos pela tentação do dinheiro fácil, disponível nas ações consideradas criminosas, podem ter relevantes efeitos para proporcionar a essas pessoas condições de vida em que esses conflitos sejam abrandados. Mas, para isso, não só a lei e o direito têm que ser formatados para conceder e garantir os direitos de cidadania. A própria sociedade precisa conformar-se aos predicados da igualdade jurídica, percebendo que os tratamentos devem ser universalizados e que a pobreza não é criminogênica, mas precisa, tanto quanto a riqueza, de tratamento adequado a seus conflitos interpessoais e institucionais. Afinal, compreender que a repressão indiscriminada e arbitrária, socialmente legítima e tão justa, sempre que aplicada ao outro, também pode voltar-se contra os nossos, ocasião em que sempre se lamentam seus trágicos resultados. Obrigado.